Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ademar de Alcântara Filho, sou sócio fundador e proprietário do escritório Ademar de Alcântara Filho Advocacia Criminal. Recentemente iremos inaugurar nossa nova sede, que será na Avenida Sebastião de Brito, número 100, na sala 507, no bairro Dona Clara, aqui na região do Jaraguá, na região da Pampulha. Nem todos me conhecem, eu sou advogado criminalista há 11 anos, sou formado pela Pontifícia Universidade Católica, Unidade São Gabriel, no ano de 2008, e desde então eu me dedico exclusivamente à seara criminal. E resolvi, de uns tempos para cá, principalmente nessa época aí que nós estamos neste home office obrigatório, né? De compartilhar com os seguidores ou com outros interessados algumas situações que nós vivenciamos no nosso dia a dia, na prática forense, na prática junto às delegacias de polícia, na fase de inquérito, né? Na fase investigativa, até mesmo por ocasião aí da prisão em flagrante de um cidadão que venha a te contatar visando a prestação dos seus serviços para acompanhá-lo naquele ato. É importante notar, neste primeiro momento, que o advogado tem de se portar como advogado, né? Então, não importando o momento, não importando a hora, é importante que ele traje de forma correta, né? Que ele use a sua indumentária, né? E que ele se apresente como tal e que faça valer as suas prerrogativas legais frente àquele ato que está sendo executado, seja uma prisão em flagrante, seja in loco, seja você já na delegacia de polícia, na oportunidade ali que os PMs ainda estão lavrando redes, que ele não foi nem recebido ainda pela autoridade policial, ou seja, numa condução por ocasião de uma prisão preventiva temporária, busca e apreensão, enfim, né? Esse comportamento inicial do advogado é muito importante, né? Ninguém consegue nada, entre aspas, na tora, chegar chegando, entendeu? O advogado possui a prerrogativa legal, tendo como destinatário o seu cliente, mas não é por conta disso que você vai chegar querendo ter acesso a um redes, a um mandado que foi expedido pela justiça. Não, né? Se comporte de maneira cordial, de maneira urbana, né? Descubra ali quem que é o chefe daquela operação, né? Ou muitas vezes o chefe é uma autoridade policial, de repente é até mais útil você descobrir quem que é o inspetor, quem que é o chefe daquela equipe que está cumprindo aquelas diligências, no caso de investigação criminal, ou quem que é o comandante, no caso, né, de uma atuação pela polícia militar, né, para que você educadamente tente ali entender, né, o que ocorreu e, obviamente, com educação, pedir acesso a seu cliente, né? O advogado ele tem direito a ter acesso ao cliente dele em qualquer e toda oportunidade, não existe o cliente incomunicável, né? Porém, se ele está sob a custódia da polícia militar ou sob a custódia da polícia civil, não é porque você tem esse direito que você vai chegar com o pé na porta e vai querer ter acesso ao seu cliente. Não, tente pelas vias ordinárias, de forma educada. Olha, eu vou conversar com o meu cliente, fui contatado pela mãe do meu cliente, pelo pai, pelo familiar, pela avó, e tente ter acesso a ele para você entender, né? Para você dar o papo para ele te dar a real daquilo que está acontecendo e a partir dali você elaborar a sua estratégia. A estratégia defensiva muitas vezes ela se inicia na delegacia de polícia. Intimado, flagranteado, que comparece à delegacia de polícia sem advogado, ali já pode estar descrita a sua condenação, o seu deslinde final, certo? Então é importantíssimo esse contato prévio com o advogado. Ocorre também outras situações em que há uma investigação em que seu cliente, por exemplo, está solto e foi intimado para depor sobre algum determinado ato, um ato às vezes antigo, que ele desconhece,
né? E ali ele entra em contato com você e você liga ali para o escrivão, né? Às vezes a gente acha que nós vamos falar com a autoridade policial, né? Com o presidente das investigações. E sabemos que não é assim que funciona. Muitas vezes, né, quem tem ali a chave do cofre da secretaria é o escrivão. E é com ele que você vai ter o contato. E você, se for possível, vá um dia antes na delegacia, peça para ter acesso àquele inquérito para que você possa ali, com seu cliente, elaborar a melhor estratégia, até mesmo que seja, se for o caso, ficar em silêncio, né? Só que muitas vezes, por algum motivo, você não pode ir no dia anterior ou não pode ir minutos antes ali daquela oitiva por conta de outros compromissos profissionais que você tinha. Então, muitas vezes, você chega na hora daquele procedimento. E aí, ali, educadamente, você bate na porta, se apresenta como advogado, né? O seu cliente já vai estar lá, obviamente. E aí, você pede para ter acesso ao inquérito. E aí, o escrivão, muitas vezes, ali, né? Pede para que você aguarde um minuto, que daqui a pouco ele vai chamar o seu cliente. E ali naquele ato em que ele convoca o seu cliente e convoca o advogado, naquele ato que você tem ali o primeiro acesso ali, que você vai iniciar a leitura daquele inquérito, que você não sabe se ele possui 50, 100, 200 páginas, 1, 2, 3 volumes, muitas vezes, né, até de forma estratégica, né, às vezes o escrivão já começa ali a elaborar as perguntas e já tenta colher do seu cliente respostas, normalmente respostas ali previamente, perguntas, né, previamente ali ajustadas junto à autoridade policial, que nem sempre nós sabemos, na prática não se faz presente, são os escrivães mesmo, e ali você nem iniciou o conhecimento da leitura ali do Redis, né? Enfim, e o escrivão já está perguntando e seu cliente olha para você, olha para o escrivão, e ali você tem que ter o time, né? Você tem que dizer, fulano, o escrivão, vamos supor, o João, né? Eu peço para o senhor aguarde um minutinho para que eu tenha acesso aqui, pelo menos dos fatos de uma forma em geral que estão sendo apurados, né? Para que eu possa me retirar com o meu cliente, conversar com ele por alguns minutos e daí sim nós retornarmos para proceder o ato, né? Muitas vezes o escrivão pode achar ruim, não, doutor, não, eu tenho uma outra oitiva para proceder, já tem outro advogado, um outro réu preso aí, e você tem que ter um jogo de cintura, né, para tentar contornar aquela situação sem jamais deixar que o seu cliente comece a responder sobre fatos, porque o que ele responder já vai constar, né? E às vezes o que constar não é interessante nem para autodefesa e nem para defesa técnica, ou seja, nem para defesa promovida de forma ali positiva pelo seu cliente e nem para o seu defensor, tá certo? E às vezes as coisas ocorrem muito a toque de caixa, sabe? Só que a liberdade do seu cliente que está em jogo, muitas vezes o patrimônio, não pode ser tocado desta forma, né? Há um rito ali a ser observado. Então é importante que o advogado tenha sempre a diligência de tentar ter o acesso ali quando possível antes, se não por ocasião de uma operação policial, de um flagrante, tentar ali com um jeitinho, com educação, com urbanidade, tentar ter acesso àqueles documentos, né? E ao seu cliente principalmente, né? Então fica essa dica, porque muitas vezes ali, dependendo da situação, o delegado, o escrivão já começa a elaborar perguntas e você está ali iniciando, tendo conhecimento inicial sobre aquele fato, né? Que muitas vezes você desconhece, porque as operações elas acontecem aos finais de semana, à noite, né? Já são investigações aí muitas vezes que estão ocorrendo há 1, 2 anos, e só naquele momento que o advogado vai ter o primeiro contato. E aí você me desculpa, não vai ser com 5, 10 minutos de entrevista com o seu cliente que você vai conseguir se inteirar e elaborar uma estratégia mágica para o seu cliente ali naquele primeiro momento. Então, se possível, até mesmo pedir a solicitação da designação de uma nova data, né, para que se compareça com o seu cliente, para aí que ele seja instruído e possa dar as informações pertinentes ao inquérito, se for o caso, e também do seu interesse.
Então, a partir de hoje nós vamos elaborar alguns vídeos, passando aqui algumas estratégias práticas, né, situações que a gente vivencia no dia a dia da advocacia criminal, né, que tem sido cada vez, infelizmente, mais criminalizada, sendo dificultado aí aos profissionais, né, acesso a informações, né, cada vez mais. Então, nós vamos começar a conversar aí sobre situações práticas da nossa lida e do nosso dia a dia. Então fica aí a primeira dica a respeito de como se comportar, né, não sendo omisso, não sendo passivo, mas sendo ético, sendo educado e sendo urbano e, se preciso for, fazendo valer ali das suas prerrogativas e comunicar os fatos a quem de direito, seja ao comandante da Polícia Militar, da Polícia Civil, ao Ministério Público e ao juízo. Tá certo? Então fica essa dica aí do Ademar de Alcântara Filho e em breve a gente se fala. Um forte abraço.